O salmo mais bonito e famoso da Bíblia. Eu não sei se você sabe, é uma coisa assim que chama a atenção, porque nós temos, eu diria, mais do que milhares, talvez milhões de livros escritos na história humana. E talvez você já ouviu falar, não, Saião, eu sei, a Bíblia é o livro mais conhecido, famoso. Pois é, mas como assim a Bíblia? Você conhece alguém que andou lendo o livro de Obadias? Você conhece alguém assim muito ligado em sofonias? Né? O conhecido meu até confundiu sofonias com sanfonias, para você ver como o pessoal não conhece muito, né? E quando a gente olha, o livro mais impressionante da Bíblia é o livro de Salmos. Os Salmos é tão impressionante, é tão extraordinário, que os Salmos da Bíblia é o livro mais respeitado e valorizado pela tradição islâmica. Você imagina uma coisa dessa? Os muçulmanos valorizam muito o que é chamado o livro de Salmos, Masmur. E também a tradição judaica, claro, tem todo o Antigo Testamento, tem um valor especial, assim, na lei, na Torá, mas os Salmos têm um lugar muito especial, o chamado Tehillim. Inclusive, até hoje, judeus devotos e religiosos, eles estão tantas vezes fazendo orações, repetindo o que nós temos no livro de Salmos. E não só isso, mas você talvez, em vários lugares do mundo, deve ter percebido como pessoas de todas as tradições cristãs, até gente que não é exatamente de uma tradição cristã, e até pessoas que vêm de outros panos de fundos, e até gente não religiosa, lê os Salmos assim e diz, nossa, que coisa interessante. Certamente é o texto mais impactante de toda a experiência humana e talvez o texto mais aceito por todo mundo. Agora, quando a gente olha para esse livro de 150 capítulos, e aqui eu tenho condição de olhar isso com a tradução grega e olhar o português, o inglês, é o Salmo 23. E aí eu convido você a dar uma passeada comigo para tentar ver por que esse salmo é tão impressionante, marcou o coração das pessoas, qual que é o segredo dessa poesia tão especial. A gente tem aqui, talvez nem todo mundo saiba, né? Veja como é que a gente lê a Bíblia, vamos dizer assim, com profundidade e responsabilidade. A gente tem aqui um salmo que faz parte do primeiro livro de Salmos. Talvez você não saiba disso. Como é que a coisa aconteceu no tempo do Salmo? O salmista, maior parte deles ligados a Davi, ele tinha tido uma experiência forte, sabe? Aquela coisa bonita que acontece no coração, uma coisa de fé, assim, que às vezes nem dá para explicar direito. E ele ficava encantado com aquilo, e então ele fazia uma composição, fazia uma poesia e fazia uma música, porque Davi também era músico. E ao fazer essa música, ela tinha tanta força, tanto impacto, que ela passou a ser conhecida por todo mundo e passou a ser colecionada. Na história do Israel antigo, olha só que coisa, foram organizados 5 livros de Salmos. E esses 5 livros foram reunidos depois que o povo veio do exílio da Babilônia, eles de volta ao templo de Jerusalém, eles então o que? Usaram esse livro como o seu, vamos assim dizer, inário, o seu centro de cânticos com toda a comunidade. E com certeza o Salmo 23, que é chamado de Mismor le David, ou seja, Salmo davídico. Ele começa falando. E vamos ver o que foi que mexeu nele. Então o texto começa dizendo o seguinte, que acho que todo mundo já ouviu falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou talvez melhor dizer, de nada eu terei falta. Então o que acontece aqui? A coisa especial é que o salmista teve algum lance na vida dele que marcou muito. E aí a maneira de falar sobre cuidado, a maneira de falar sobre essa ação de proteção é aquilo que se conhecia na prática, que era
o cuidado das ovelhinhas e dos cabritinhos no campo. E aí ele pega essa metáfora e diz assim, o Senhor, e a palavra original é um nome de Deus aqui, tá? É o famoso nome YHWH, é o nome impronunciável, é o famoso Adonai, o Hashem, quer dizer, ele usa o nome pessoal de Deus, o nome particular, assim, mais íntimo, mais próximo, ele diz, ele é o meu pastor, quer dizer, teve um lance na vida dele que ele diz, sabe de uma coisa, galera? Eu percebi como Deus cuidou de mim pessoalmente de uma maneira profunda. Então, quando ele diz o Senhor não é o pastor da nação, ele não é o que cuida do mundo, é o meu pastor. Esse roi do texto original, aí ele diz, nada me faltará ou eu não terei falta de nada. É interessante que o texto original diz lo echsar. Lo echsar traz uma ideia de primeira pessoa, quer dizer, eu não terei falta de nada. É uma coisa diferente, porque quando você diz nada me faltará, dá a impressão que, tipo, Deus vai dar tudo que a pessoa quer, não vai me faltar nada. Mas é diferente quando você não sente falta de nada. Então, o que ele está dizendo para a gente? Pessoal, olha, a minha experiência com Deus foi um negócio tão forte que eu percebo aqui que pelo fato dele, como ele é o que cuida de mim, como aquele que cuida de uma ovelhinha, eu me sinto satisfeito, eu me sinto completo, eu não tenho falta de nada. E aí ele prossegue e vai continuar contando essa história e diz assim, olha, ele me faz deitar, me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de águas tranquilas ou águas de descanso. O que chama a nossa atenção aqui, olhando para o texto no original, o que quer dizer esse negócio? Depois dele entender que Deus é aquele que supre tudo e ele se sente preenchido, a gente pode ter certeza como é que é esse suprimento divino. Ele tem dois elementos. Ele me leva para pastos verdes, quer dizer, na terra de Israel, a gente tem um ambiente muito interessante. Tem região semiárida, região muito desértica e aí uma região que tem mais fertilidade. Aí você entende o que quer dizer pasto verdejante. Quer dizer que esse cuidado divino preservou a vida dele em termos de sustento, em termos de alimento até agora. E não somente essa ideia de pastos com águas tranquilas, traz essa ideia de suprimento, de sustento, mas mais do que isso, essas águas são de descanso, elas são águas tranquilas. A palavra hebraica menochot aparece aqui, o que traz para a gente uma coisa muito interessante, que é como é que a gente pode segurar as pontas na vida? Pelo sustento físico, mas pelo sustento da nossa cabeça e do nosso equilíbrio. Vamos falar de bem direto aqui, Se a gente olhar de perto, ninguém é normal. Todo mundo tem uns parafusos faltando e alguns já caíram todos, Deixa eu apertar o meu aqui, Como é que esse negócio funciona? O salmista diz, olha, quando eu olho para a minha realidade, eu percebo que Deus me conduziu a uma situação que me levou à tranquilidade. Então ele está meio que celebrando essa provisão divina, ele está meio que contando a experiência dele. Aí, depois, na sequência, ele tem um negócio muito interessante que ele diz que ele faz isso, ele leva e ele revigora a minha alma, ou ele restaura o meu vigor. O texto original diz nafshi yeshovev. É uma expressão muito interessante, porque está lembrando aqui, talvez você já ouviu falar que esse texto fala de refrigerar a alma, mas está falando da ovelha aqui. E a ovelha, ela então tem o suprimento, ela tem a grama verde, ela tem essa água tranquila e ela tem a restauração da sua força, do seu vigor, ela é renovada, Isso enfatiza, mais uma vez, esse duplo cuidado divino que tem a ver com o sustento e com o bem-estar emocional. A vida do salmista está sendo celebrada aqui. E aí, ele prossegue
E ele vai dizer uma coisa muito interessante, é que Deus me guia pelos caminhos da justiça, pelos caminhos retos, por amor do seu nome. Esses caminhos da justiça, na verdade, a gente pode entender que são, vamos dizer, os caminhos seguros, que são as veredas certas. Porque vamos falar aqui sobre a realidade que tem a ver com o contexto do Salmo. A ovelha é aquele bichinho assim ingênuo, né, que anda para lá e para cá, não percebe que tem perigo e vai se dar mal, é a nossa cara. Por isso ele vai dizer, olha, olhando para a minha vida, eu percebi que eu entrei por vários caminhos que seriam o meu fim. E como que isso não aconteceu? Porque o normal é, diante de tantas possibilidades da coisa dar errado, que a ovelha viesse a fracassar. Mas como por trás do cenário ele percebeu de alguma maneira a mão divina, ele diz, ele me guia pelos caminhos certos, porque se a ovelha entra num lugar com buracos, se ela erra aqui num lugar alto, é complicado. E então, o Senhor é o provedor, o Senhor, o eterno, é aquele que sustenta a mente e é aquele que ajuda a tomar decisões por caminhos que vão na direção certa. E a pergunta é, com base em que ele faz isso? Será que é com base em que a gente é gente boa, porque o nosso sorriso é especial, ou porque a gente é muito religioso, ou porque a gente torce para o time certo? Qual que é? É curioso, por amor ao seu nome. Quer dizer que Deus sustenta a sua bondade conosco, não porque a coisa simplesmente depende de nós, mas por essa atitude que o salmista reconhece e ele está comemorando aqui. E aí, ele vai prosseguir e vai dizer uma frase tão interessante no verso 4, né, que a gente lê, e o hebraico é até um pouquinho complicado, que diz Gam ki eler, que muitas vezes é traduzido ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Na verdade, o sentido mais exato do texto hebraico é, mesmo quando eu andar. Não é que isso pode acontecer, não. Isso é uma realidade que está presente na vida da ovelha, no contexto da realidade da terra de Israel. Para entender a Bíblia, faz toda a diferença conhecer a geografia e o ambiente que envolve o contexto. A terra de Israel é cheia de variação de relevo. É montanha, é vale, são lugares muito variados. E aí você percebe agora o que quer dizer isso. Mesmo quando a ovelha tiver que andar, e isso não é uma coisa que talvez vai acontecer, é uma realidade muito possível, quando ela estiver num chamado vale de sombra e de morte. Ou seja, a ovelha subindo, descendo pelos morros e lugares, ela vai entrar em lugares escuros onde existe perigo de vida. E ele então olha para isso, mesmo quando eu tiver que enfrentar, isso quer dizer, eu vou enfrentar essas situações de perigo de vida, o que vai acontecer? Eu não vou temer mal nenhum, eu não vou temer perigo nenhum. Você sabe que a vida da gente muitas vezes é problematizada porque a gente antecipa coisas negativas. Você nem o mal chegou, você já está morrendo de medo. E aqui ele diz, eu não vou temer porque tu estás comigo, atá e madi, no texto original, porque eu sei que o Senhor está acompanhando, e ele fala de maneira pessoal, e ele diz, né, que o teu bordão e o teu cajado, a palavra original hebraica tem um sentido de me dão proteção, me amparam, porque são instrumentos do pastor quando a ovelha está correndo um perigo. Então é uma coisa interessante. Como é que a gente vive a vida? Ou a gente para de pensar e deixa a coisa rodar e nem quer saber o que vai acontecer, ou a gente olha para frente, antecipa os problemas, os perigos e se entrega a eles e fica numa situação complicada, ou a gente tem esse passo de fé de olhar para a realidade de uma maneira tão positiva e confiante à luz dessa realidade divina. Então o salmista ele vai crescendo, sabe? Ele vai assim naquela coisa de especial, e por isso que a galera quando lê esse Salmo 23 mexe com todo mundo, porque você tem uma crescente positiva aqui extraordinária.
E aí, quando a gente chega quase no final do Salmo, no verso 5, é muito interessante porque muda. Você vai ver aqui o salmista falando de uma mesa preparada. E que mesa é essa? Aqui a figura muda. A gente guarda a ovelha, deixa ela lá no pasto com o pastor, e agora a figura é que o salmista enxerga o Senhor, sabe o quê? Preparando uma espécie de jantar, uma espécie de refeição, recebendo o salmista como um convidado especial. Então, quer dizer, a coisa sobe para um nível tão interessante, porque ele vai dizer, Deus, eu estou olhando para a minha vida, eu podia ter morrido de fome, eu podia ter ficado maluco da cabeça de vez, eu podia ter entrado por um caminho em que eu não tinha saída e ter me acabado. Quando o vale da sombra da morte me ameaçou, isso poderia ter sido meu fim. E não é que eu tenho chegado até aqui. Você sabe que no mundo antigo a gente não tinha, né? Uma série de elementos que nos dão um amparo. O sujeito não tinha nem como lidar com a dor de dente, né? Quando o indivíduo chegava longe, falava, puxa, como é que foi possível chegar até aqui? Aí ele dá um passo adiante e diz, sabe Deus como é que eu me sinto? É que o Senhor está preparando uma mesa, uma espécie de banquete. Você imaginou o que ele sente assim? Que ele está lá e tem, né, a melhor comida possível. Eu estou imaginando aquela mesa assim de Israel com tâmaras, com figos, né, com aquelas coisas deliciosas daquele contexto. E que coisa estranha aparece aqui? Na frente dos meus inimigos. Que história é essa? O salmista imagina o seguinte: Deus cuidou tanto de mim que aquele pessoal que queria o meu fim, aquele inimigo aqui não é o sujeito que não gosta dele, é o cara que quer matá-lo. E aí ele diz assim, o pessoal que queria o meu fim, Deus vai me abençoar tanto. Não sei se você já teve alguém que odeia você, que inveja você, quer ver o seu mal. Você imagina você estar de boa e a pessoa olhando assim, com aquela dor de cotovelo gigante? Essa é a figura aqui. Então Deus vai me preparar um banquete especial na cara daqueles que queriam o meu fim. Ou seja, ele se sente cuidado, praticamente como que mimado no bom sentido da palavra, da parte de Deus. E aí aparece essa expressão tão interessante, dizendo que o Senhor derrama óleo na minha cabeça, o Senhor unge a minha cabeça com óleo. Mas que história é essa de óleo? Óleo aqui é a maneira de você, é o azeite, né, que era derramado. Tinha um azeite perfumado no Israel antigo, que quando você recebia uma pessoa como um convidado de honra, você derramava esse azeite perfumado na cabeça. Então ele diz, Deus, ó, o Senhor preparou um banquete para mim, me recebe com essa honra toda, e o meu cálice, que certamente é uma referência, um cálice de vinho, transborda. Ou seja, o coração do salmista, com as coisas tão especiais que ele experimentou na sua vida, o levam a essa comemoração, porque ele se sentiu profundamente atingido por essa ação bondosa de Deus. Aí você vê por que o Salmo 23 fala fundo. E aí ele vai terminar no verso 6, o fim do Salmo. Ele vai dizer assim, Ah, tov vachesed irdefuni. O que é isso, Sayão? Tov é uma palavra que quer dizer bom, ou seja, aqui quer dizer bondade. Ele diz, olha, pessoal, é o seguinte, deixa eu contar para vocês o que eu descobri. Olhando para a minha vida, eu vi que a bondade, o que é bondade? É aquilo que Deus dá para todo mundo. A chuva cai para quem é bom, quem não é bom, o sol nasce para todos. Uma série de coisas que o Criador e sustentador do universo providencia a cada dia, não escolhe pessoas para abençoar. E ele diz, olha, a bondade, eu estou contando com ela na minha vida. Mas ele usa uma outra palavrinha que é a palavra chesed. Chesed quer dizer misericórdia, quer dizer amor, quer dizer fidelidade. Sabe o que quer dizer chesed? Amor profundo que não pode falhar. É o amor da aliança, é aquilo que garante que Deus não vai desistir nunca. Então ele diz, sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto que aquilo que Deus dá para todo mundo e aquilo que ele dá para quem está em aliança com ele, esse amor infalível, eu sinto que essas duas coisas, essa bondade e amor infalível, atenção,
está sentado aí junto comigo, sabe o que diz o texto original? Me perseguirão. O que é isso? Esse verbo aqui é um verbo que só aqui em toda a Bíblia aparece com esse sentido. É um verbo chamado radaf. Sabe o que quer dizer radaf? É perseguir para quase alcançar a pessoa. Quando alguém está fugindo e alguém vem atrás, então quando está quase pegando é esse verbo. A gente traduz, né, bondade, a misericórdia me seguirão, bondade, fidelidade, mas a ideia é que a bondade e esse amor infalível de Deus vão correr atrás de você. Ele se sente assim, como a gente diria, numa santa paranoia, numa espécie de ação profunda de Deus na sua direção, que Deus dá para todo mundo e o que Ele dá de especial para quem está em sintonia, aliança com Ele, isso vai vir atrás de mim a todo vapor. Sabe quando? Todos os dias da minha vida. Então, o salmista, ele se sente assim para lá de abençoado. Deus sustentou a sua vida até agora. Deus manteve a sua cabeça, as suas emoções. Deus não permitiu que ele tomasse um caminho errado e que destruísse. Deus impediu que ele entrasse no vale da sombra da morte. Ele se sentiu protegido. Ele viu a mesa diante daqueles que queriam o seu fim. Ele observou toda essa realidade que se resume na bondade, num amor profundo e infalível, que ele vai dizer o seguinte: olha, Deus, sabe o que acontece? Por causa disso eu vou tomar uma decisão. E ele vai dizer o quê? E veshavti beveit Adonai leorech yamim. Ele vai dizer então, Senhor, o verbo hebraico às vezes é difícil da gente saber exatamente se ele está dizendo eu vou habitar na casa do Senhor para sempre ou eu vou voltar à casa do Senhor. Que casa do Senhor é essa? Nós estamos nos Salmos, estamos no Antigo Testamento, essa casa do Senhor é o Templo de Jerusalém. O que o salmista diz? Depois que eu descobri quem Deus é, depois que eu descobri o que Ele fez na minha vida, depois que eu descobri todo esse negócio especial, sabe de uma coisa? Eu nunca mais deixo de agradecer. Eu nunca mais deixo de adorar. As pessoas pensam que a relação com Deus é tipo uma ordem, uma obrigação que você tem que fazer, senão vai dar ruim. As pessoas pensam que tem uma diretriz que foi dada e você ou pisa no quadrado ou então a coisa vai ficar complicada. O que a experiência do salmista mostra pra gente é que tudo aquilo que ele experimentou, que lhe deu toda essa felicidade, ele diz, quer saber de uma coisa? Na minha vida, no meu coração e junto com a galera, a festa jamais vai acabar. E aí a gente descobre por que o Salmo 23 é tão impressionante. Por que esse livro chama a atenção de todo mundo? Esse dia eu estava no aeroporto, depois eu fui numa rodoviária, depois eu passei numa banca de jornal, adivinha o que tem lá? Salmos. Salmos em alguns minutos. Em qualquer lugar, os salmos são absolutamente impressionantes. E um salmo especial para abençoar a vida e o coração de vocês só podia ser o Salmo 23. Fique ligado e esteja sintonizado aqui com toda a atenção no canal do Amigo Saião.